oro, Senhor, por cada pedido que tem sido apresentado aqui. Oro pela família do João, Pai. Essa semana mesmo eu estava olhando o pedido de oração do teu filho, Senhor. Se alguém enfrenta agora um leito de morte, que se torne em vida, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Protegemos a nossa casa, protegemos a nossa família, protegemos aquilo que é nosso, porque Tu nos destes para cuidar, Senhor. Tudo é Teu, Pai, tudo é Teu, Senhor. Eis-nos aqui, Paizinho, eis-nos aqui, os nossos filhos são herança Tua, Pai. Nossa casa, Senhor, Tu prometes casa cheia de tudo que é bom. Glorifica o Teu nome, Pai, glorifica o Teu nome. Alguém aqui representado agora receba um toque todo especial. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Cura, Senhor, cura geral, Pai. Manifesta, Senhor, a cura, Pai. Manifesta a cura, Deus. Manifesta a cura, Pai. Santo, 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 santo. Oh, Deus, eu sinto, Pai. Eu sinto, Senhor, eu sinto. Ramante ou mantará. Eis-me aqui, Senhor. Tem alguém pela internet agora, Pai, que está enfrentando um diagnóstico de morte. Manifesta a vida, Senhor. Eu oro, Pai, pela Débora, pelo Marcelo, por essa família de Juiz de Fora, Senhor, esses pedidos que o Marcelo me enviou, Pai. Tu sabes cada nome, Senhor. Oh Deus, Samantanai, com temor e tremor, Samai. Um dia Jesus disse: alguém me tocou, saiu virtude de mim. Estou aqui hoje com temor e tremor, eu estou reproduzindo esse chamado apostólico sobre a vida do apóstolo Miguel Ângelo. Eu estou reproduzindo aquilo que o apóstolo Miguel Ângelo reproduz, que estava sobre a vida do apóstolo Paulo, o Cristo ressuscitado e glorificado. Estou reproduzindo Jesus na sua obra de cura. Em nome de Jesus. Você que está pela internet, tenha coragem, toque agora aí no visor, seja do seu aparelho celular, seja na televisão Smart TV, seja o equipamento que você estiver. Talvez, não sei se por áudio você esteja só recebendo a minha voz. Coloque a mão como se estivesse tocando em Jesus. E receba a cura agora, neste momento. Eu vou andar aqui pela igreja. Se alguém quer cura, vem aqui à frente. Não precisa falar nada. Toque na minha mão. Toque na minha mão, seja pela sua vida, seja pela vida de alguém. Toque na minha mão. Eu quero sentir sair virtude. A tua palavra é a verdade, Senhor. Alguém me tocou, eu senti sair virtude de mim. Alguém me tocou. Alguém me tocou, pois eu senti sair virtude sim de mim. Alguém me tocou, alguém me tocou, pois eu senti sair virtude sim de mim. Alguém me tocou, alguém me tocou, pois eu senti
sair virtude sim de mim. Nós agora, Senhor, enviamos palavra de cura. E se alguém que estava pela internet agora com compulsão de morte, que receba agora Salmo 118, versículo 17, e repita comigo essa palavra: não morrerei, antes viverei e contarei as bênçãos do Senhor. Não morrerei, antes viverei e contarei as bênçãos do Senhor. Amém, amém e amém. Assim seja, porque assim disse o Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. A tua graça é melhor que a vida. Diga comigo. Quem sabe se quer ficar de pé agora? Vamos lá? É melhor que a vida. Cadê a bateria, Wesley? Meus lábios te louvam. Olha o Wesley 2 aqui. Já te bendirei, e em teu nome, ó, as minhas mãos levantarei. Diga. As minhas mãos eu levantarei as minhas mãos. Diga, eu já levantei. Eu já levantei. Meus lábios te louvam. Já te bendirei. E em teu nome as minhas mãos. Eu já levantei. Eu já levantei. A tua graça é melhor que a vida. Vai forte, forte. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam. Já te bendirei. E em teu nome as minhas mãos eu já levantei. As minhas mãos eu já levantei. As minhas mãos eu já levantei. Meus lábios te louvam. Já te bendirei. E em teu nome as minhas mãos eu já levantei. E em teu nome as minhas mãos eu já levantei. E em teu nome as minhas mãos, a minha vida, o meu tudo, eu já levantei. E a Ele toda a glória. Aleluias. Tira aí do seu diafragma aí, ó, encha bem. E diga, obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Ele é maravilhoso, né? Obrigado. Sarado pelas chagas de Cristo. Amém. Graças a Deus. Oh, Deus é maravilhoso mesmo, hein? Glórias a Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa escola de capacitação e crescimento espiritual. Deus seja louvado, sempre a Ele toda a honra, toda a glória, louvor, império, domínio e majestade. Que ousadia, acesso, segurança eu sinto nessa manhã, ao ver Deus materializar
o seu poder aqui em nosso meio, irmãos. Deus seja louvado. Graças a Deus, graças a Deus. Que bom que você está na escola de capacitação e crescimento espiritual. Que bom que você diz esse sim a mais para Deus nesta manhã. Sejam todos muito bem-vindos, você aqui presencialmente, você pela internet. Glórias a Deus. Alguma coisa assim muito espiritual que eu quero falar com você agora, nesse nosso culto dentro do culto. Nós temos aqui um culto dentro do culto, né? Nosso apóstolo Miguel já tem ensinado isso. Com relação a essa questão do dar e receber. Por que Jesus teria dito que se ganhar presente é tão bom, por que Jesus teria dito que melhor é dar do que receber? É que quando você dá, você teve para dar. Você está entendendo? Você teve para dar. E ai daquele que se acomoda em só receber. E acredite, vou te falar uma outra coisa, estou aqui com arrepios espirituais, porque eu estou aqui muito conectado a uma visão celestial, e às vezes eu venho aqui e vem um arrepio, você não tem noção, um arrepio espiritual tão forte, ele pega aqui assim, ó, daqui do meio da minha cabeça para trás, assim, ó, como se circulasse, aí vai até o meu pé e volta, parece um choque elétrico, assim, uma coisa tremenda. E é que a pessoa se acomoda tanto com o receber, que ela não percebe a importância do dar, e não percebe que dar é uma oportunidade. Porque receber, diga receber, é muito bom, mas dar é fazer. Diga dar é executar. Você não faz nada e não dá nada se você não tiver uma atitude. Receber, meu irmão, é muito fácil. Eu abro a minha caixinha do correio e está lá dentro. Eu não fiz nada, às vezes, para receber. Está lá dentro, eu recebi. E às vezes a gente passa a vida toda só querendo receber e não percebe uma oportunidade. Pois eu vou te dizer, eu ando muito atento a essas oportunidades. E quando eu tenho uma oportunidade, meu irmão, eu semeio. E eu preciso pregar com o meu testemunho. Porque se eu faço isso hoje é porque aprendi com o nosso apóstolo, irmãos. Nosso apóstolo, ele diz, eu sou um compulsivo semeador. Eu não entendia isso. Hoje eu estou assim. Ontem eu estava no sinal ali de Sulacap com o carro. O sinal abriu, os carros começaram a andar, mas estava devagarinho ainda. Eu observei um senhorzinho muito franzino, sabe? Muito franzino, vendendo umas doces. E eu olhei para aquele homem, eu falei, amor, eu preciso semear na vida desse senhor. Falei, meu Deus, em condições assim dificílimas, e ele estava ali trabalhando. Eu falei assim, eu preciso ajudar esse homem, amor, abre aí, vê se tem uma nota aí. De R$10, ela pegou, tinha lá uma nota de R$10, eu peguei. E falei, quanto é a pipoca? Não, falei assim, me dá uma pipoca. Ele me deu a pipoca, então às vezes a pessoa até se sente mal também, né? Ele me deu a pipoca, eu dei os R$10, falei, tá certo. E o sinal já abrindo, e ele, obrigado. Eu fiquei assim, eu falei, porque, não que eu faça isso toda hora não, irmãos, porque é semente, entendam bem. Não que eu saia por aí, quem quer dinheiro, né? Você quer dinheiro? Não, irmão. Isso é maturidade, Deus vai te mostrar quando for para semear. E se Ele te mostrar, você tem que semear. E você tem que estar atento em ser um semeador. Porque você vai lidar com semente, você não vai usar mais dinheiro, você vai usar semente. E você vai fazer porque você semeou, entende? Você deu. E ele diz, irmãos, em Lucas 6,38, para mim é um dos maiores conselhos bíblicos. Estou falando sobre educação financeira e espiritual. O povo de Deus não tem educação, geralmente. Mas graças a Deus que nós temos, né, Cláudio? Às vezes a gente lida com situações, Cláudio, que é mera questão de educação. A pessoa não recebeu em casa, não recebeu dos anteriores, foi mal liderada às vezes. E a gente se lida com isso até dentro da igreja. Pois vamos falar de educação financeira e espiritual, irmão, porque imagina, se a pessoa tem, no mínimo, educação financeira e espiritual, imagine como ela vai ser
já de cara, né? Generosa. Então, em Lucas 6,38, o Senhor diz assim, dai. Dai. É um processo. É um processo, é um ciclo, diga ciclo. É um ciclo de dar e receber. Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á. Eu não mandei esse versículo para você não, tá, filhinho? Se você não achar, não tem problema não. Isso, dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada. Então, o Senhor diz como é essa boa medida. Ele diz, ela é recalcada, sacudida e transbordante. Ele diz, generosamente vos darão. É isso. Meu convite para você é esse, é se associar comigo no tocante ao dar e receber. Tenho colocado aqui para você o que é semear na terça-feira, doutora Marcela. É isso aí, ó. Quem semear na terça-feira, eu vou dizer isso, vai ser o meu testemunho. Você está associado ao PIC. O que é PIC? Não é mais uma previdência. Ontem fui lá no Banco Itaú, tive que fazer uma previdência, um seguro, porque senão o gerente não ri para mim, né? Fiz, não, eu trabalho com seguro, mas vou fazer para te ajudar e tal. Fiz lá. Coloquei a Lídia no seguro, né? Coloquei minha loura no seguro, coloquei a Lídia no seguro, coloquei a casa e tal. Tá bom. Ficou todo mundo feliz, né? Ele renovou nosso cheque especial. Maravilha. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando do plano de investimento celestial. Não estou falando de previdência humana. Não estou falando do toma lá da cá. Mas eu estou falando do plano de investimento celestial. Uma coisa espiritual, uma coisa que vai transformar seu dinheiro em semente. Isso tudo está ali em Filipenses 4, do 14 ao 19, que Paulo diz que a igreja dos Filipenses se associou com ele no tocante ao dar e receber. Que ele não tratava de donativo, que o que interessava a ele era o fruto da justiça, era essa visão espiritual, era o fruto que aumentasse o crédito, era a generosidade com Deus, era dizer, eu tenho porque Deus me deu e eu posso dar porque eu tenho. Porque tem gente que diz que não tem, Jesus disse, é o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Que tenha oportunidade, porque você pode às vezes pensar que não tem, mas oportunidade, irmãos, o maior erro é alguém dizer assim, nunca tive uma oportunidade, desculpe, você nunca entendeu um amanhecer. A cada amanhecer, um leque de oportunidades são abertas para todos nós. E nesse momento, a sua oportunidade é de semear no reino. Eu não ia perder essa, de jeito nenhum. Estou aqui com a minha semente, hoje, para a glória de Deus. Bispo, você é audaz, você mostra. Graças a Deus, pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, que eu aprendi isso aqui. Por que nós mostramos aqui? Porque nós somos modelo. Nós não estamos diante de escribas e fariseus. Jesus, naquele momento, estava diante de escribas e fariseus. Por isso que ele disse que eram escribas e fariseus, ficavam ali ostentando. Aqui não é para ostentar, aqui é para testemunhar. Venha ao altar. E você que está pela internet, sentindo no seu coração o desejo de se associar comigo no tocante ao dar e receber. Semeie uma semente especial pelo culto da Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual, pelo meu trabalho na diretoria de missões também, para dizer, eu me envolvo, eu acredito no seu chamado, Bispo Daniel, eu me envolvo com você como selo desse apostolado, para semear também nessa última chamada, da chamada da última reforma protestante. Amém? Depois coloque aí o seu testemunho no meu e-mail, bispodaniel@igrejacristovive.com.br. Vamos semear. Graças a Deus. Deus seja louvado. E quero agradecer e louvar a Deus muito pela sua vida, tanto você pela internet, como você que está aqui. Diz esse sim a mais para Deus na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual. Você é tão importante que se você não existisse, Deus não teria levantado um apóstolo como o nosso. E a minha honra também, a minha gratidão nesse momento, pela vida do apóstolo Miguel Ângelo, pela vida da bispa Rosana, nossos bispos primazes, de toda a família apostólica, todo o corpo ministerial da sede também, pelo apoio incondicional ao meu chamado. Ao nosso apóstolo, sempre um carinho muito especial, um beijo foi dia dos pais, meus irmãos, eu, claro, sinto falta do meu paizinho que está no seio de Abraão há tantos anos, mas acreditem, foi muito mais confortável para mim hoje poder dizer que tenho essa figura paterna na minha vida, tenho mesmo, que é o nosso apóstolo Miguel Ângelo, né? É realmente um paizão, porque pai é aquele que protege, que ama e que instrui. Ó. Pai, protege, ama, instrui. Isso o nosso apóstolo faz pela nossa vida, né? Então, glórias a Deus, bem haja. Vamos então, feitos esses agradecimentos,
ao nosso tema de hoje. Estamos nesse livro, o Tratado das Doutrinas da Graça de Deus. Ficamos 2 aulas estudando sobre esse último tema, que foi o joio e o ímpio, né? O justo e o ímpio. Ficamos 2 aulas falando sobre o justo e o ímpio, depois falamos sobre lobo versus ovelha, né? E hoje nós entramos no tema a lei e a graça. E aí na página 28, o apóstolo Miguel Ângelo diz: no Antigo Testamento, bispo, como eu faço para assistir, desculpe, como eu faço para acessar o canal de missões? Você coloque lá no campo de pesquisa, você coloca Missões Cristo Vive. Missões Cristo Vive, você vai ver algumas outras coisas, mas vai procurando, vai descendo, que você vai, se não estiver ali no 3º ou no 4º, por ali você já vai achar, vai ver que é a minha foto com a minha esposa, vai ver que é da igreja, você pode clicar e você vai acessar. Também você pode colocar Bispo Daniel Anacleto, que você vai acabar sempre encontrando o nosso link, e ali você vai ter várias playlists para estudar também a graça de Deus, além, claro, de diariamente você precisar visitar o nosso site, que tem centenas de mensagens, o site Cristo Vive, né? Centenas de mensagens apostólicas. Mas, concernente aos cultos da escola de capacitação, você tem condições de depois fazer essa rebuscada e aí pegar a ligação de cada culto desses temas que nós estamos tratando. E aqui na página 28, o apóstolo Miguel Ângelo diz assim: no Antigo Testamento, o povo de Deus tinha como obrigação cumprir a lei dada por Deus a Moisés. Eram mandamentos muito punitivos, com cerca de 613 itens. E se uma pessoa violava um só mandamento, tornava-se culpada por todos. Quer dizer, a lei foi colocada, e acreditem, Deus nunca mudou. Deus nunca mudou. Deus sempre foi o mesmo. Deus é onipresente. Não é porque o homem ficava fora dos olhares de Deus ou longe de Deus se ele não cumprisse a lei. Mas é que a lei foi necessária para aquele tempo de pecado, do pecado de Adão, para que o homem conseguisse ter alguns momentos de intimidade com Deus. Olha só que coisa interessante. Então, Tiago capítulo 2, versículo 10 diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, naquele tempo, que era o tempo da culpa, que era o tempo da condenação, que era o tempo de estar separado de Deus por causa do pecado de Adão, existia esse trato. Mas hoje não tem mais. Jesus pagou o preço. Por que eu vou ter que viver esse jugo pesado, que inclusive ninguém conseguiu superar? E por isso, Jesus veio, e isso já estava, logicamente, na prognose de Deus, já estava no plano, já estava na predestinação, e hoje nós vivemos esse momento pós-lei, e as pessoas querem voltar ao jugo da lei. Então, precisamos começar a entender essa nossa posição diferenciada. O apóstolo, no último parágrafo aqui da página 28, ele diz: as pessoas não conseguiam livrar-se totalmente dos seus pecados. Deus fala a Isaías a respeito disso. Isaías capítulo 1, versículo 11. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: estou farto de holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhas, nem de cordeiros, nem de bodes. O que nós precisamos entender é que não é apenas, o resultado, mas é o objetivo. Então, não confunda resultado com objetivo. Às vezes o resultado, ele aparentemente é bom, mas qual era o objetivo? Com que objetivo a pessoa está fazendo aquilo? Não é? Então, o objetivo principal, e sempre foi o quê? De buscar a Deus, de se submeter a Deus. E a lei, ela dá uma condição de ostentação. Ela tem uma ligação com a carne. Então, era nisso que as pessoas se enganavam. Por isso que Paulo, inclusive, fala da parte boa, a parte moral da lei. Então, a lei, no tocante a um cunho espiritual, ela é boa. O problema é que ela lida com a carne, e a carne é bem problemática. Hebreus capítulo 7, versículo 22, diz: por isso, mesmo Jesus se tornando fiador de superior aliança. Então, hoje nós temos a graça, que é uma superior aliança.
Você não pode, inclusive no direito, né, doutora Marcela? Quando vem uma lei maior, ela absorve a lei menor. Então, eu tenho duas leis que tratam da mesma coisa. Acontece muito isso, ambiguidade das leis, não é? Eu tenho duas leis que tratam da mesma coisa. Aí eu vou na lei mais abrangente. Só tem uma lei que dá mais benefícios, o advogado, se ele for um bom advogado, né, na hora que ele for lançar ali na sua petição, ele vai usar a lei que dá mais benefícios. Ela engole a outra. Não precisa nem licitar a outra. Entende? Então, nós estamos na graça, irmãos. Diga a graça, absorveu a lei. Sabe por quê? Porque a lei começa com os 10 mandamentos. E eu duvido, diria eu nos meus 10 anos de idade, né, discutindo com as minhas irmãzinhas, duvido Eudó. Isso é só um pessoal com mais de 50 anos que sabe disso. Duvido Eudó. Sandra não sabe, está com 49 há 30 anos, né? Duvido Eudó que uma pessoa cortada pela graça de Deus, Bispo Aguacira, infrinja um dos 10 mandamentos. Então você está entendendo? A lei da graça. Nós temos uma lei da graça. Ela é superior à lei de Moisés. Sabe qual é a lei da graça? Faça uma remissão. Coloca aí Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 2. Paulo diz assim: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está na graça, está em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus, está na graça. O versículo 1 de Romanos 8 diz: nenhuma condenação há. Por que não há condenação? Porque o versículo 2 é a lei da graça. Diga a lei da graça. O versículo 2 diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então você está entendendo? Romanos capítulo 8, versículo 2, é a lei da graça. Você pode anotar aí ó, no seu livro, ou no seu papel de anotação, é a lei da graça. Então Jesus veio para fiador desta oferta. E Hebreus 10, 14 diz: porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. A lei promove o quê? Condenação. E a graça promove santificação. Diga, a lei de Moisés promove condenação. A lei da graça promove santificação. Por isso, depois, portanto, Hebreus 7,18, por um lado se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa nenhuma. A lei dava um alívio momentâneo e dava licença para pecar mais ainda. Sabe? Camarada já ia lá, já oferecia logo mais uns cabritos lá, que era para pecado que ele já queria cometer amanhã, né? Então, Hebreus capítulo 7, versículo 18, depois no 19, diz: pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Nunca aperfeiçoou coisa alguma. Aqui na página 29, o apóstolo, no penúltimo parágrafo, ele diz assim: na nova aliança, longe do peso da lei, nós somos sempre conduzidos em triunfo. A lei, calcada sobre obras do homem, não podia salvar porque era insuficiente, deficiente e falha. É por isso que nós precisamos entender que a salvação não é por obras, a salvação é por graça, é dom concedido gratuitamente por Deus. E aí Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Gálatas 3,13, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeira. Gálatas capítulo 3, versículo 9, diz que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então agora é viver por fé, agora é avançar, não pode misturar a lei com graça, diz aqui o apóstolo Miguel Ângelo. Diz: Cristo nos guarda, Ele fez do nosso espírito a sua morada permanente, né? O apóstolo João chega a dizer que nós somos um espírito com Ele agora. E 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, diz: vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção.
Então, quando nós vivemos esse Cristo ressuscitado e glorificado, nós vivemos nesse viés. Página 31, ele diz: a nova aliança nos dá posição permanente de salvação e herança eterna em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20, porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porque também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Nenhum homem conseguiu cumprir a lei, por isso veio Jesus e cumpriu em nosso lugar, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que nele crê. Tem muita gente que diz assim: mas então nunca leram que Jesus disse lá a João, né, eu não vim para revogar a lei, eu vim para cumprir. Realmente, o Cristo da carne, ele não veio revogar a lei, ele veio para cumprir, porque senão, irmãos, se tivesse apenas revogado, ninguém pagava o preço. Então, Jesus foi batizado, por quê? Porque ele estava cumprindo um ritual, ele cumpriu em tudo, ele cumpriu toda a lei e confirmou todos os profetas. Ele não revogou o da carne, mas o ressuscitado e glorificado revogou. E usou quem para isso? O apóstolo Paulo, que nem andou com ele nos dias de sua carne. O velho pacto era a carne. Capítulo 7, versículo 8, diz: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Então agora, se você sai, né, dessa visão da lei, você não valoriza o pecado. Você, é o que eu falei, viveu a graça, meu irmão. Sabe, tacitamente, né, diria no direito, tacitamente, a lei é toda. Quem é uma pessoa totalmente cortada pela graça que vai ficar aí, por exemplo, desejando a mulher do próximo, irmão? Que vai ficar enganando, que vai querer matar, que vai querer aquela coisa toda, basicão. Diga comigo, 10 mandamentos. Basicão da graça. A graça nós vamos além, irmão. É um prazer na lei do Senhor, como o salmista dizia, prazer na lei do Senhor. Né? A lei do Senhor é perfeita, refrigera a alma. Bem-aventurado, Salmo 112, né? Aquele que tem prazer na lei do Senhor. Salmo 1, na sua lei medita de dia e de noite, e por aí vai. Que lei é essa? Não era a lei de Moisés de cumprir mandamentos, mas era de ter prazer em não ferir nenhum dos mandamentos de Deus. Era viver a genuína graça de Deus. Então, a lei foi introduzida, primeiro então, sem lei, o pecado está morto. Diga, sem lei, o pecado está morto. A gente não fica preocupado em cumprir a lei, a gente fica ocupado em viver a graça. Romanos, capítulo 7, versículo 12. Aliás, Romanos, primeiro aqui, Romanos, capítulo 5, versículo 20. Romanos 5, 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, você está dizendo? Está entendendo? Onde a lei funcionou, mas abundava o pecado, agora a graça vai superabundar, ou seja, vai nos dar uma condição superior. A lei era santa, justa e boa. Então, Romanos 7, 12... Paulo diz, por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Versículo 13, ele diz, acaso o bom se tornou em morte? Romanos 7, de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. E aí, Paulo, quando ele entra, eu gosto desse, você tem que ler capítulo 6 ao capítulo 8 de Romanos, que Paulo vem tratando dessas questões, carne e espírito. Carne e espírito, está dizendo, a lei agora, vai eu deixar levar pela lei, vai eu avultar esses valores carnais. A parte espiritual, os 10 mandamentos, aquilo ali era bom. Agora, como eles cumpriam aquilo, com as suas 613 ordenanças, os sacrifícios, porque tem que batizar, olha, porque tem que jejuar, tem que pagar o preço. Irmão, pagar o preço Jesus já pagou. Agora é viver o que foi comprado. Então, depois ninguém pôde cumprir,
está lá no capítulo 3 de Romanos 8, no versículo, Romanos 8, versículo 3 diz: porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Eu sempre uso esse texto para dizer o seguinte: temos que ter hoje, a nossa atenção hoje é com o quê? É com a lei? Não, irmãos, é com a carne. Hoje nós temos que ter cuidado com a carne, porque a carne vai buscar a lei. É espiritual, como eu digo sempre, tem o meu aval. A carne nunca acerta, mas o espírito nunca erra. Então, nós precisamos agora entender que a lei foi um ministério, coloca aí, a lei foi um ministério de morte. A graça é um ministério de vida. Vamos viver a graça, irmãos. Olha, fomos feitos ministros de um novo pacto, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, diz que o Senhor nos habilitou para ministros do quê? De uma nova aliança. Ele diz, porque, cadê? 2 Coríntios capítulo 3. Coríntios, primeira, segunda, é uma sequência. Vai aí depois de Romanos que você vai achar. Capítulo 3, versículo 6. O qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, não da lei. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Fomos feitos ministros, então, desse novo pacto. E o mistério, o ministério de morte, teve sua glória. Ele diz no versículo 7, se o ministério da morte é gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Moisés não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do rosto, ainda que desvanecesse, versículo 8 ele diz, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, está entendendo? Está aqui o concreto. Identificar o que é lei, o que é graça. Eu vivo a graça, irmão. Versículo, agora, do 9 ao 11, ele mostra que esse ministério, então, do Espírito, ele é o quê? Permanente, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito, já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais agora tem o que é permanente. Está fazendo uma analogia com aquele momento que Moisés, quando desceu, depois de receber os 10 mandamentos, e o brilho era tão grande que ele tinha que cobrir o rosto, porque as pessoas nem conseguiam olhar para ele, havia um brilho, e só que ele diz que esse brilho ele desvanecia. E hoje o teu brilho, como tem que ser? Irmãos, onde nós andarmos, onde quer que nós cheguemos, amados, as pessoas têm que ver esse brilho da graça em nós. Sabe, a Colossenses 1:27, que diz, Cristo em vós, a esperança da glória, tem que passar por este mundo. E é através da nossa vida. O ministério, então, ele permanece. E nós vamos viver por graça de que forma? Qual a forma agora? Porque é importante a gente entender que nós vamos viver por graça. É Romanos capítulo 4, versículo 16. Romanos, que é antes de 1 Coríntios, volta um pouquinho, capítulo 4, versículo 16. Por esta razão, esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Não adianta alguém achar que hoje pode viver na lei. Sabe por quê? Porque ela não existe mais. Diga, a lei de Moisés não existe mais. Não vigora. Ela foi revogada. Só existe a lei da graça. Diga, a lei da graça. E a lei da graça, irmãos, é um ministério, sabe, se o da lei, Paulo disse, foi um ministério de condenação, o nosso ministério é de reconciliação. O ministério da graça é de reconciliação, é do religare, é de realmente sentir e viver
Cristo nesta terra. Quanto mais nós vivermos esta graça, mais nós vamos viver os benefícios dela. E acredite, todos que estão vivos hoje, por mais que queira buscar a lei e fique fazendo coisas desnecessárias, não vai ser punido conforme a lei. Isso é que eu queria te dizer. Porque a graça que vigora hoje, ela é só de bênção, ela é só de reconciliação. Por isso que o Senhor fala lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, para fechar. Apocalipse 3, 20. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Essa porta é a casa espiritual, já tenho explicado aqui. 1 Pedro diz que nós somos casa espiritual, não é porta do coração, é a nossa vida espiritual. E o Senhor está apenas cobrando da gente sempre intimidade. Quanto mais intimidade nós tivermos com Deus, mais nós vamos viver na graça de Deus. Então diga comigo: todos vivem da graça, poucos vivem na graça. Assim seja, assim disse o Espírito da graça. Amém. Que a tua graça, o teu amor e as doces consolações do teu Espírito Santo, Pai, se manifestem não só hoje, mas eternamente na vida daqueles que entenderam que vão viver na graça. Porque na graça, tudo é visível no reino espiritual. E vamos reinar em vida. E o povo que vai reinar em vida, digam amém. O povo que vai reinar em vida, diga amém. Mais forte. O povo que vai reinar em vida, diga amém. Graças a Deus. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer deste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvar o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória, oh, eu vejo a glória, eu vejo a glória, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. E eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. E eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando o meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me
graça e paz.